Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a professora Andresa Alves e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de botânica. Hoje vamos estudar o tema de histologia vegetal. Bem, só para a gente entender bem o que é esse conteúdo de histologia, vocês devem lembrar que no ano passado a gente falou sobre os níveis de organização de seres vivos, certo? Então a gente viu que todos os seres vivos eles apresentam pelo menos uma célula. No entanto, os organismos multicelulares, não todos, claro, mas alguns deles apresentam uma formação de tecidos, tá? E esses tecidos, eles apresentam especialidades e funções específicas, assim como as células em organismos multicelulares. Bem, então a histologia, eu acho que vocês devem lembrar da aula do primeiro ano, é o estudo dos tecidos, tanto vegetal quanto animal, tá? Esse nome, histologia, ele deriva do grego histos, que significa tecido, e logos, que vocês sabem que significa estudo. Então, eu estudo dos tecidos, tá? E o que é um tecido? Lembrem-se que o tecido é um grupo de células com aparência similar, né? Eles apresentam semelhança e apresentam função relacionada também. Então, aqui eu tenho um tecido epitelial, de pele de animal, tá? E aqui eu tenho um colênquima, que é um tecido fundamental de vegetais. A gente vai ver ele aqui na frente. Então, lembrem-se também que os seres vivos eles podem ou não apresentar tecidos verdadeiros. Então, vejam só, existem organismos que não apresentam tecidos, por exemplo, se eu pensar numa célula unicelular, né? Pensar numa bactéria. Uma bactéria não tem tecido, ela é uma célula só, né? E aí a gente tem os animais que são pluricelulares. Esses animais pluricelulares, eles podem ou não ter tecidos verdadeiros. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Esponjas são animais e não apresentam tecidos verdadeiros. As algas, né, as macroalgas, como o sargassum, que é uma alga parda, vocês devem lembrar da nossa aula de protista, também não apresenta tecido verdadeiro. Os fungos também não apresentam tecido verdadeiro. Estão lembrados da nossa aula? Pois bem, então nem todos os seres vivos apresentam tecidos verdadeiros, mesmo sendo pluricelulares. Não é o caso dos vegetais. Os vegetais eles apresentam sim tecidos verdadeiros, desde os vegetais mais primitivos, como vocês viram, que são as briófitas, estão lembrados? Então aqui, ó, aqui eu tenho um esporângio, na verdade eu botei esporângios. É porque eu tenho um do lado do outro, né? Mas enfim. Então aqui eu tenho uma fotografia de micrografia eletrônica de um esporângio. Então vejam, aqui é o meu esporângio, né? Esporângiozinho, que é o corte dessa estrutura aqui, tá, gente? E vejam só, ele é circundado por um tecido, estão vendo aqui, bem fininho. Ele é circundado por um tecido de revestimento, tá? Então, perdão. Então, mesmo os vegetais mais primitivos, eles já apresentavam tecido. E aqui, ó, eu tenho uma epiderme de um angiosperma, que é um tecido de revestimento, tá? Bem, então, os tecidos, né, eles formam sistemas, e esses sistemas de tecidos, eles são contínuos por toda a planta, mas as características específicas de cada sistema, as relações espaciais, ou seja, onde é que eu vou encontrar cada sistema, vai variar entre cada órgão, tá? Os órgãos da planta, vamos lembrar: folha, caule, raiz, que são os órgãos fundamentais, né? Mas aí a gente pode ter também os frutos, as flores, as sementes, mas os fundamentais são esses três, tá bom? Então, assim como nos animais,
Quando a gente pensa, os tecidos, eles formam órgãos na gente, né? E esses órgãos juntos formam sistemas. Quando eu paro para pensar, sei lá, boca, esôfago, estômago, intestino grosso, intestino delgado, eles formam um sistema, eles formam um sistema digestório, né? Então, as plantas, elas também têm sistemas, tá? E esses sistemas são compostos por esses tecidos que são especializados. E a gente vai detalhar aqui na nossa aula. Bem, então, existem 3 tipos de sistema de tecidos vegetais. Então, imagine aqui que eu tenho uma folha. Peguei a folha, tá? Peguei uma folhinha, fiz um corte nela, coloquei lá no microscópio para ver essa folha, tá? Então, eu vou observar 3 sistemas de tecido, tá bom? Eu tenho tecido fundamental, o sistema dérmico, né, que compõe o tecido fundamental, tem alguns tecidos fundamentais, a gente vai ver. Eu tenho o sistema dérmico e o sistema vascular, tá bom? Então, o sistema dérmico remete o quê? A epiderme é um sistema composto por tecido de revestimento. Composto por tecido de revestimento. Então, veja, eu tenho ele aqui embaixo, uma camada fininha, e tenho ele aqui em cima, ó, uma camada fininha também. Está revestindo, está protegendo, está isolando, certo? Eu tenho o sistema fundamental. Desculpa, gente, eu já falei para vocês sobre essa coisa do mouse, né? Esse sistema que eu uso aqui para gravar as aulas, ele dá uma certa travada assim no mouse. O mouse não aparece tão rapidamente nele. E acaba que eu forço um pouco e adianto os slides. Mas eu acho que isso não prejudica muito não, né? Vamos lá. Então, voltando. Então, eu tenho o sistema dérmico, que é de revestimento. Eu posso chamar também, vocês podem encontrar com esse nome, sistema dérmico ou sistema de revestimento, tá? Eu tenho o sistema fundamental. Por que fundamental? Ele é um sistema que vai compor a maioria da totalidade do órgão, tá vendo? Certo? E eu tenho o sistema vascular, que são os vasos que vão levar os nutrientes para as células. E aí a gente vai detalhar eles aqui. Então, o sistema dérmico, né? O sistema dérmico, como eu já falei para vocês, ele vai ser composto pela epiderme. E o que é a epiderme, né? Ela é um tecido de revestimento, como eu já disse para vocês, que vai ser encontrado em células de crescimento primário. Ela vai se desenvolver a partir da protoderme. Eu vou dizer, meu Deus, o que é protoderme? Calma, chegaremos lá. E apresenta células vivas, sem clorofila e com parede primária. Parede celular, tá, gente? A parede celular é mais fininha, é mais delgada, tá? E esse sistema dérmico, né, a epiderme, ela pode ser encontrada nas estruturas especializadas também, como os estômatos, que estão representados aqui, ó. Vocês devem se lembrar que os estômatos são órgãos responsáveis pelas trocas gasosas nas plantas, né? E tricomas. Ué, o que é tricoma? Tricoma vem de pelo. Então, aquelas plantas que têm aqueles pelinhos são tricomas, tá? Ok? Pronto. Então, vamos lá para o fundamental. Então, o sistema fundamental ele vai ser formado por 2 grupos, né, de tecidos. Então, eu vou ter os parênquimas e eu vou ter os tecidos de sustentação da planta. Os parênquimas são os tecidos de preenchimento vegetal. Então, por isso que eu mostrei para vocês lá naquela imagem lá atrás, deixa eu mostrar aqui. Eles compõem a maioria, né, a maior parte dos órgãos, né, das plantas, tá vendo? Então, eu tenho um pedacinho de folha aqui, a maior parte, que é isso aqui, e isso aqui é tudo tecido fundamental, tá? E esses tecidos fundamentais, eles realizam diversas funções, a gente vai ver mais para frente na nossa aula. Já os tecidos de sustentação, eles vão, obviamente, sustentar a estrutura, né, da planta, a estrutura vegetal, e são representados por 2 tipos. Eu tenho um colênquima e eu tenho o esclerênquima. O parênquima aqui eu não coloquei todos porque são diversos, nem ia caber aqui, mas a gente vai ver um pouquinho ali na frente, tá? E, por fim, temos os
sistemas vasculares. Então, o sistema vascular ele vai ser composto por tecidos condutores, tá? Esses tecidos condutores conduzem alguma coisa, né, gente? É como se fosse um canozinho. Então, eles vão ser responsáveis pelo transporte e a distribuição das substâncias pelo corpo do vegetal. Que substâncias? Substâncias nutritivas, água, sais minerais e os produtos da fotossíntese, né? Aquilo que foi produzido na fotossíntese, que vai fornecer energia para o vegetal. Então, os tecidos conjuntores são divididos em dois grandes tipos. Eu tenho o xilema, que a gente também pode chamar de lenho, vocês podem encontrar esse nome em alguma literatura. E o xilema ele é responsável pela condução de água e sais minerais, tá? E eu tenho o floema, que também pode ser chamado de líber. O líber, ou floema, ele vai ser responsável pela condução da seiva elaborada. O que é seiva elaborada? A seiva elaborada é o produto do processo fotossintético. Então, é o que vai levar os nutrientes químicos produzidos a partir da fotossíntese, tá? Ou seja, então eu tenho aqui como é que eu posso dizer, uma direção contrária. Se o xilema é responsável pela condução de água e sais minerais, onde é que as plantas obtêm água e sais minerais? Do solo, né? Então, o xilema ele vai ter uma condução de baixo para cima, certo? Enquanto que o floema, onde é que as plantas produzem fotossíntese? Qual que é o órgão principal delas de produção de fotossíntese? É a folha. Então, quer dizer que o sentido, a direção, né, da distribuição da seiva elaborada vai ser de cima para baixo. Então, a gente vai ter essa inversão na condução. A gente vê melhor mais na frente. Bem, aqui a gente vai falar rapidamente sobre a origem embrionária dos tecidos vegetais. Então, acredito que vocês já devem ter visto uma semente germinar, se não uma semente de feijão, de amendoim, de milho. Você vê que começa a sair uma raiz bem miudinha nela, né? E como se fosse, a gente chama, eu chamava quando era criança, eu chamava de olhinho. Não sei como é que vocês chamam, que é quando vai crescendo aquele caulezinho, né? Que vai surgir as primeiras folhas, os primórdios foliares e as primeiras folhas, tá? Então a gente vai ter, ó, a origem embrionária dos tecidos vegetais, de todos esses sistemas que a gente falou, tá? Térmico, fundamental e vascular, ela vai acontecer nos meristemas, tá? Deixa eu achar aqui meu mouse, achei. Então, o que é o meristema? Meristema é uma palavra que vem, significa meristos, e o meristo, traduzido, né, para a gente em português, significa divisível. Então, meristema é uma área de alta divisão celular. Quer dizer que eu vou ter muitas figuras mitóticas aqui, tá? Vou ter sempre essas porções aqui, ó, vão estar sempre em divisão. Vejam que quanto mais escurinho aqui, eu tenho uma quantidade maior de células e de figuras mitóticas, por isso que deixa essa parte mais escurinha. Então, eu tenho aqui, ó, primórdio da gema maxilar, meristema apical do caule, primórdio foliar. E aí vocês veem que as plantas elas começam a crescer a partir desses pontos aqui, tá? Então aqui eu tenho a seção longitudinal do ápice caulinar, ou seja, peguei um caule jovem, cortei, né, aquela parte que a gente chama de olhinho dele, e olhei aqui no microscópio. É isso aqui que eu vou ver, tá? E se eu fizer isso com a raiz, eu vou ter as mesmas estruturas. Ó. Vejam só, o que eu tenho ali, eu vou ter aqui. Então, eu tenho o meristema apical da raiz, ali no caso eu tinha do caule, né? Aqui eu tenho o meristema apical da raiz, ó. Aqui, estão percebendo que as células que eu tenho aqui, são diferentes dessas, são bem miudinhas, né? Então, são células bem jovens, com paredes celulares bem finas, tá? Cadê meu mouse? Achei. Tá. Então, eu tenho aqui meristema,
apical, que é onde a planta vai começar a crescer. Eu tenho o meristema fundamental aqui, ó, que ele vai começar a preencher, certo? Ele dá preenchimento também, né? Então ele vai começar a preencher a planta, que é a mesma coisa, ó. Tá preenchendo aqui a planta. Tá vendo? Aqui vai ser responsável pelo crescimento inicial, aqui o preenchimento. Aqui na raiz, a gente tem uma parte interessante. Fala assim, não é, professora, mas tem essa outra parte aqui diferente até, né? Que parece que as células, elas crescem num outro sentido, né? São maiores e tal. Essa parte aqui a gente chama de coifa. E ela é importante para proteger o meristema da raiz. Olha, imagina que eu tenho um galho, um ramo, a parte apical do ramo. Ele vai crescer, 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 porque o ar, né? Vai pensar que a atmosfera, o ar não vai impedir de crescer, na verdade, mas o solo, que tem areia, que tem pedrinha, que tem um monte de coisa, pode danificar o meristema. Se danifica o meristema apical, então a raiz ela para de crescer. Então essa parte aqui da coifa é uma parte que está relacionada à proteção do meristema. Por isso que ele tem essa protuberância aqui na frente, tá? Ele é bem importante por isso. Pois bem, então aquela mesma estrutura, né, que mostrei para vocês em micrografia eletrônica, a gente tem aqui ilustração, mas é exatamente a mesma coisa, né? Então a gente vê aqui, ó, de novo, a coifa, o meristema apical, xilema, os pelos absorventes que vão se desenvolvendo na raiz a partir do momento que essa raiz principal ela começa a crescer e se desenvolver, tá? E aqui a gente tem, né, a imagenzinha para talvez quem não tenha conseguido compreender, pegar muito aquela figura ali, entender que é isso aqui, ó, é o ápicezinho do galho e as folhinhas elas vão começando a crescer a partir, né, daqui, tá bom? E aqui a gente tem a origem embrionária dos meristemas primários, ou seja, são os meristemas que desenvolvem inicialmente o corpo da planta. Então, os meristemas primários, eles são 3. A gente tem a protoderme. Proto significa o quê? Que veio antes, não é isso? Que é mais primitivo, enfim. Então, protoderme vai dar origem à epiderme, que é o sistema dérmico, né? Que compõe o sistema dérmico ou de revestimento. Tranquilo? Meristema fundamental. Ups! Se eu tenho meristema fundamental e o sistema fundamental preenche e sustenta a planta, então quem é que vai dar origem ao sistema fundamental? É o meristema fundamental. Então ele vai formar o parênquima, né? Os parênquimas, o colênquima e o esclerênquima. E o procâmbio, esse aqui, ele vai dar origem ao sistema vascular, xilema e floema primários. Tranquilo? Belezinha, né? Vamos passando. Então, vamos iniciar agora no sistema dérmico, tá? No sistema mais externo dos vegetais. Bem, o sistema dérmico, gente, desculpa. Então, o sistema dérmico, né, a epiderme, ela vai ser geralmente uniestratificada. O que é que significa isso? Lembrem-se lá da aula de histologia de vocês. Uma epiderme uniestratificada quer dizer que ela só tem um estrato. É como se fosse um pavimento, sabe? Como se fosse assim, Pronto, lembrei. Imagina que eu tenho uma casa. Quero botar cerâmica na minha casa, né? Aí eu coloco o cimento, não é isso? Depois do cimento, eu não sei se é exatamente essa ordem, eu acredito que sim. Vamos fazer de conta que seja, tá? Depois do cimento, eu vou lá pôr assento a cerâmica. Na verdade, a gente não bota 50 camadas de cerâmica na casa, a gente bota uma camada só, né? Então, dependendo da parte da casa que a gente constrói, por exemplo, se for uma parede, eu vou botar várias camadas de tijolo, mas se é o piso, eu boto só uma camada de cerâmica. Então, vamos pensar assim, é como se a epiderme fosse uma camada de cerâmica na casa. Então, ela é uniestratificada, certo? Com células justapostas. O que é justapostas? Bem juntinha, bem coladinha uma na outra. Que nem é o piso, né? Achatadas, que nem o piso é também.
aclorofiladas, ou seja, elas não têm clorofila, e com vacúolo grande, que é essa estrutura aqui, ó, que serve para armazenar líquidos, tá? Bem, então a epiderme, a superfície dessa epiderme, né, como eu disse para vocês, se fosse apenas a epiderme, não seria exatamente um sistema, né? Mas ela tem outros elementos, ela tem outras coisas nela também. Lembra que eu falei da cutícula, né? Então a epiderme, essa superfície, ou seja, a parte mais externa mesmo da epiderme, ela pode ter a deposição de cutina ou cera, tá? Para formar uma cutícula ou para formar uma cera. Qual é a função da cutina, né, da cutícula e da cera? A cera, deixa eu dar só um exemplo aqui com a cera. A cera é um lipídio, estão lembrados, né? Então a cera é um lipídio. Se a cera é um lipídio, quer dizer então que ela tem uma parte apolar. Não é isso? Os lipídios, eles são apolares. Quer dizer então que a cera, ela ajuda a planta a reter água. Porque imagina só, tem uma planta, ela tá lá. Imagina que essa planta tá na tua casa, tá, sei lá, no teu terraço, na tua varanda, no teu quintal. E uma plantinha no jarro, né? Um jarro é melhor pra gente simplificar. Tu saiu para viajar, tu vai passar o final de semana fora. Tu passou, sei lá, final de semana não, passou um feriado prolongado, sei lá, passou 4 dias fora de casa. O teu jarro era pequenininho, não era grande. E não choveu. Aí como é que você explica? Nossa, essa planta não morreu. Por que ela não morreu? Porque ela acumula água nos vacúolos e a cera e a cutícula impedem, ou não necessariamente impedem, né, dependendo do tempo de exposição que ela passa sem água, mas pelo menos retardam a perda de água. Isso é uma característica muito importante dos vegetais, dos vegetais no geral, né? Então foi uma das coisas que permitiu que os vegetais eles colonizassem os continentes, né? As áreas continentais, ou seja, não marinhas ou não dentro de ambientes aquáticos, tá? Além disso, pode ter também uma diferenciação na epiderme, ou seja, formação de estruturas anexas, como os estômatos. Então, eles estão lá na epiderme, porque são a parte que está mais exposta, ou seja, que vai receber maior radiação solar. E é a parte, é como se fosse um poro, né? Um poro que a gente tem, então é onde vai acontecer as trocas gasosas, tá? E a gente pode ter outras estruturas, né? Como pelos, tricomas. Olha aqui, ó, tem pelos, né? Tricomas, isso é um tricoma glandular. Então, esse tricoma aqui, ele tem uma glândulazinha que libera um visgo. E esse visgo serve para aprisionar alguns animais. É uma planta carnívora. Aqui, essa outra tem vários pelinhos, e esses pelinhos servem também para segurar as gotinhas de água, né? E aqui eu tenho os acúlios. O que é um acúlio, gente? Isso aqui, ó, um acúlio é diferente de um espinho, tá? Um acúlio não é um espinho. Se tiver aí interesse, você pode procurar no Google, você vai ver. O acúlio eu consigo destacar. Eu destaco ele, ó. Se você tiver uma rosa e um roseiro na sua casa, você pode pegar o espinho, facilmente ele sai do caule, tá? Ele é apenas uma extensão da epiderme, mas o espinho não. O espinho ele não sai fácil, eu não consigo destacar um espinho. Pegue uma laranjeira, um limoeiro, você vai ver que o espinho ele não sai fácil não. É difícil tirar, porque ele já não é uma diferenciação da epiderme, ele já tem uma estrutura de tecidos, de outros tecidos envolvidos, então por isso ele é mais resistente, ele é mais difícil de tirar, tá? Bem, é isso.
E só para encerrar, acho que eu não falei, então a cutina e a cera, né? Principalmente a cera a gente percebe mais facilmente, ele vai formar uma cerinha na folha. Vocês já devem ter visto, às vezes são as folhas que tem como se fosse uma cerazinha em cima, né? Você passa a unha fica cheia de cera, para evitar a perda d'água. Bem, então vamos continuar aqui no sistema dérmico. Então a gente tem a epiderme, que eu falei para vocês, que é a parte fundamental do sistema dérmico, mas temos também a periderme. O que é a periderme? Ela vai ser uma estrutura que vai constituir o sistema de revestimento de plantas com crescimento secundário. O que é uma planta com crescimento secundário, hein? Uma planta com crescimento secundário, aquelas plantas que crescem em diâmetro, por exemplo. Uma árvore. Uma árvore é uma planta com crescimento secundário. Lembra que eu falei para vocês que a epiderme ela tem parede, sei lá, delgada, fininha, né? Agora, quando a gente pega uma árvore, a casca dela é grossa, não é fina. É diferente, por exemplo, de eu pegar um capim. Quando eu pego um capim, um matinho assim, aqueles verdinhos, ele não fica com o caule espessado, não é verdade? Então, as árvores, elas apresentam um crescimento secundário, e esse crescimento secundário, ele é oriundo da periderme, tá? E aí a periderme, ela vai ter 3 camadas. Então, desculpa. Vamos ver aqui, cadê o meu mouse? Então, a gente vai ter aqui, ó, várias camadas, né? Se a gente pega e faz um corte no tronco, a gente vai ter a feloderme, o felogênio e o suber, tá? São essas 3 camadas aqui. Aqui nessa imagem aqui a gente vê, ó, suber, que é a camada, digamos que assim, mais seca, né? Aí a gente vai ter o felogênio e a feloderme, tá bom? Estão vendo que aqui é um corte, ó, aqui no caule. Tranquilo? Então, a periderme, ela vai fazer o quê? Ela vai substituir a epiderme durante o crescimento secundário da planta. Então, quando a gente tem uma árvore, ela já não tem mais aquela epiderme bem fininha com a parte externa dela, né? É por isso que o povo pega, escreve nome no caule da planta. Não aconselho a fazer, mas tem gente que faz, né? E aí não é fácil fazer. Você precisa de um canivete, de uma faca, de um prego, alguma coisa que seja cortante, porque a periderme ela não é delgada como é a epiderme. Bem, vamos partir agora para o sistema fundamental. Então, veja só. O parênquima, que tem vários tipos, né? Eles constituem tecidos vegetais que são formados por células vivas, tá? Que tem paredes vegetais predominantemente delgadas, ou seja, fininhas, tá? Eles são encontrados em quase todo o corpo vegetal, então a maior parte da planta tem parênquima, principalmente nas regiões de córtex, parênquima cortical e o parênquima medular. O que é parênquima cortical e medular? Parênquima cortical é essa parte que fica mais na periferia, essa parte mais externa, tá? Enquanto que o parênquima medular, ele é mais interno aqui, tá bom? Mais central, digamos assim. Então, entre as diversas funções dos parênquimas, né, como a gente já falou naquele outro quadrinho, estão as funções de preenchimento, então preencher os espaços mesmo, assimilação. O que é assimilação? Assimilação de quê? Assimilação, a gente vai ver isso com um parênquima clorofiliano, tá? Então tem a ver com assimilação, produção de fotossíntese, enfim, já a gente fala. E reserva. Reserva de quê? Vamos lá. Todo mundo já viu uma semente de feijão, né? A gente come a semente de feijão o tempo todo dia, basicamente. Então, o feijão é uma semente, né? Aqueles carocinhos que a gente come é sementinha. Aquelas 2 bandinhas que a gente come, tem um endosperma, e esse endosperma ele é cheio de amido, que é o carboidrato de reserva dos vegetais, né? Então,
Onde é que esse amido vai ficar concentrado? Ele vai ficar concentrado nas células do parênquima, tá bom? A mesma coisa, a macaxeira, inhame, batata doce, essas raízes, né, que acumulam amido, ou a batata inglesa, que não é uma raiz, é um caule, mas também acumula amido, tá? Então, são tecidos que também são especializados para reservar nutrientes. Bem, então vamos lá para o parênquima clorofiliano, que também pode ser chamado de clorênquima. Então, são os parênquimas, como eu disse para vocês, que têm a função de assimilação. Então, como a função desse tipo de parênquima é de assimilação, então, gente, qual que é a organela da célula vegetal responsável pela fotossíntese? É o cloroplasto. Então, se o parênquima clorofiliano ou clorênquima, geralmente vocês veem com esse nome clorênquima. Se o clorênquima ele é responsável pela assimilação, eu posso então inferir que esse tecido ele apresenta em abundância cloroplastos, tá? Então são os tecidos vegetais que estão mais envolvidos no processo da fotossíntese, tá bom? E aí os clorênquimas eles podem ser classificados em dois tipos. Vamos ver aqui a nossa imagem. Nós temos o clorênquima ou parênquima palissádico, que tem células prismáticas altas, ó, tá vendo? Grandona, né? Altas e justapostas, coladinhas, ó, uma na outra, estão vendo? Coladinhas uma na outra. E nós temos o clorênquima ou parênquima lacunoso, que tem células de formato irregular, também não tem exatamente o mesmo formato, o mesmo tamanho, e com poucos cloroplastos, e elas são mais espaçadas, estão vendo que eu tenho um espaço grande entre elas, e, enfim, essa característica principal, tá bom? Do parênquima palissádico, ele fica bem aqui abaixo da epiderme, né? E eu tenho um parênquima lacunoso, tá bom? Que fica nessa parte mais abaixo, né, da folha. Vamos lá. Temos então os parênquimas de reserva, então, que eu já falei para vocês, né? Então aqui, ó, exemplo da batata doce, ou batata inglesa, perdão, que eu falei para vocês. É um caule, né? Não é uma raiz. Vocês estão vendo a raizinha aqui? Ó, olha as raízes, ó. Isso é raiz. Isso aqui não é raiz, tá? A gente vai entender em outras aulas, mais na frente um pouquinho. Então, o parênquima de reserva, ele vai ser formado por células sem cloroplastos e a função desse tipo de parênquima vai ser armazenar as substâncias. E aí, cada tecido de parênquima de reserva vai ser classificado de acordo com o tipo da substância que ele armazena. Então, os parênquimas que armazenam substâncias energéticas, a gente vai chamar de parênquima amilífero, porque ele armazena amido. Olha aqui, ó, não sei se vocês conseguem individualizar, ó. Isso aqui é uma célula, tá vendo? E esses pontinhos aqui dentro, vários parênquimas amilíferos. Aqui outra, e ele tem enormes parênquimas amilíferos, tá? Aí eu tenho parênquima aquífero, que é muito comum em plantas xerófitas, como os cactos, por exemplo. Então, eu vou ter o quê? Parênquima, e dentro desse parênquima eu tenho o quê? Água, muita água armazenada, porque essas plantas vivem em ambientes com escassez de água. Então, elas precisam se preparar para sobreviver durante meses sem água ou com pouquíssima água, tá? E temos o parênquima aerífico, que é comum nas macrófitas aquáticas. O que é uma macrófita aquática, professora? É uma angiosperma que vive em ambiente aquático, geralmente rio, lago,
Todo mundo, acredito que já viu. A gente passa ali no Capibari, principalmente quando chove muito, tá cheio, tá cheio de plantinha boiando, não é verdade? Então essas plantas são cheias de parênquima aerífero. Então vejam só, parênquima aerífero que vai juntar ar. E para que juntar ar, professora? Para ela poder boiar. É tipo uma boia natural que ela tem. Vamos agora para o colênquima e o esclerênquima, que são os tecidos de sustentação da planta, tá? Então, o colênquima, ele vai ser composto por células vivas, ele vai promover resistência e flexibilidade dos órgãos vegetais. Eu botei aqui um exemplo para vocês, uma videira, que é a plantinha da uva, que ela tem essas estruturas aqui que são chamadas de gavinhas, então essa flexibilidade que os órgãos vegetais têm é dado pelo colênquima. Na planta do pé de maracujá também tem, né? Enfim, em algumas trepadeiras, né? Muitas trepadeiras tem, abóbora, pé de girimum, né? Abóbora vamos nordestinizar aqui o nosso discurso. Girimum, né? Pepino, essas plantas todas apresentam esses caules bem flexíveis e algumas estruturas de flexibilidade. E elas são caracterizadas por ter parede celular espessa. Vamos olhar bem aqui, ó. Olha isso aqui. Tá vendo? Aí eu tenho um detalhe aqui. Tá vendo esse vermelhinho em volta de cada bolinha dessa? Cada bolinha dessa é uma célula, tá, gente? E elas têm esse vermelhinho em volta, é o quê? É a parede celular. É bem espessa, né? A gente consegue perceber. Parece que a pessoa pegou assim e saiu pintando assim entre uma e outra, né? É porque a parede celular dela é bem espessa. Por fim, a gente tem aqui o esclerênquima. E o esclerênquima, ele é composto por células mortas, tá? Então, ele dá sustentação à planta através da impermeabilização e rigidez que esse tecido tem. Então, é um tecido que é impermeável e bem rígido. Então, ele vai sustentar a planta e ele vai proteger a planta. Proteger de quê, professora? Choques mecânicos, do vento, choques mecânicos. O que é choque mecânico, professora? Então, imagina, sei lá, veio uma revoada de pássaros, pousou em cima da planta. Ela precisa ter uma certa rigidez para que os galhos dela não caiam tudo que pousam nas plantas. Ou até animais grandes mesmo que somem nas plantas, né? Como onças, né? Primatas. Então, essas plantas elas precisam que tenha essa rigidez, porque senão elas vão se quebrar todas. E qual é a principal característica do esclerênquima? É a deposição de lignina. São células com uma grande quantidade de lignina, que é um elemento que permite, né, um elemento que confere grande rigidez. Bem, vamos entrar agora no nosso último tipo de tecido, que é o tecido vascular, tá? O sistema vascular, perdão. E aí, no sistema vascular, nós temos os tecidos vasculares, tá? Então, o sistema vascular, ele vai compor, como eu já disse para vocês, o sistema condutor das plantas vasculares, tá bom, gente? Briófita é avascular, tá lembrado? Então, briófita não tem sistema vascular. O transporte nelas acontece por difusão, tá? Mas a partir das pteridófitas, a gente tem esse sistema vascular. Então, a gente vai encontrar esse sistema vascular em todos os órgãos vegetais, folha, caule, raiz. Se tiver flor, vai também para flor. Se tiver fruto, vai para o fruto. Se tiver semente, chega nela também, tá? E são classificados em dois, né? São dois tipos de tecido. Então, nós temos o xilema e temos o floema. Aqui, ó, a gente tem um corte transversal de Apium graviolens, que é a salsa. Talvez vocês tenham aí na geladeira de vocês ou numa hortinha. E aqui a gente consegue ver os feixes vasculares que contém xilema e floema,
Tranquilo? Pois. Aí aqui é só para reiterar aquilo que eu já falei para vocês, ó. O xilema, que conduz, e conduz a seiva bruta, que é composta por água e sais minerais, ele vem de quê? De baixo para cima. Ai, desculpa, gente. De baixo para cima, porque é no solo que a planta consegue, né, obter água e sais minerais. Já o floema, que conduz a seiva elaborada, ó, ela vai ser produzida nas folhas, tá vendo? E nas partes verdes, geralmente do vegetal. Então ele vai no sentido, né, de cima para baixo. Tranquilo? Vamos seguindo. Então aqui a gente tem, né, o nosso um corte mostrando de um caule, né, mostrando o tecido vascular. Então vejam só, o tecido vascular eu vou encontrar ele aqui, nessa partezinha, tá bom? Então aqui eu tenho um corte, né, e um aumentado aqui no corte. Então eu tenho a periderme. Então, se eu tenho periderme, eu já sei o quê? Que essa planta aqui, ela tem crescimento secundário, não é isso? Porque a periderme já substituiu a epiderme. Então, eu tenho periderme, né? Depois, aqui dentro, ó, eu tenho o floema e o xilema, ou seja, o floema vem mais externo, ele vem mais externo ao xilema, tá bom? Então, o xilema, ele também, como eu disse, é chamado de lenho, vai transportar as substâncias orgânicas, que são água e sais minerais, que a gente chama também de seiva bruta, tá? Ele pode ter diferentes tipos de célula, que são os elementos de vaso, as traqueídes, parênquima também e fibras, tá? A gente pode dividir esse xilema em primário, que vai ser originado pelo procâmbio, lembra lá do meristema apical, e vai se formar durante o crescimento primário da planta. E o xilema secundário, que provém do câmbio vascular e na verdade, né, o câmbio vascular um meristema secundário. Então, aqui, cadê meu mouse? Aqui, ó. Então, aqui a gente tem xilema primário, estão vendo? E aqui, já na outra porção, ó, xilema primário nessa parte aqui, e essa outra porção avermelhada aqui eu tenho xilema secundário. Então eu sei, desculpem, então eu sei que é uma planta com crescimento secundário já. Vamos lá para o floema. Então o floema, como dito também, ele vai transportar a seiva orgânica, que chama de seiva elaborada, ou seja, os produtos químicos do processo de fotossíntese, né? Que são feitos a partir do processo de fotossíntese. E aí eu vou ter aminoácidos, lipídios, hormônios, proteínas, tudo isso vai ser transportado pelo floema. E aí o floema ele vai ter os tipos celulares de células crivadas, elementos de tubo crivado e células companheiras, tá? Eu tenho também parênquimas não especializadas, tá bom? Que são essas células companheiras. Tenho fibras e tenho esclereídes. Bem, então assim como o xilema, o floema ele vai ser formado no procâmbio, o floema primário, perdão, no início do desenvolvimento da planta. Então, assim, quando a planta começa a se desenvolver, né, no meristema que a gente chama de apical, a planta vai desenvolver o procâmbio, e esse procâmbio vai dar origem ao floema e também ao xilema primário. Quando a planta ela começa a crescer e ter um desenvolvimento secundário, aquelas plantas que têm desenvolvimento secundário, né, não são todas que têm, então a gente vai ter a formação do câmbio vascular e esse câmbio vascular vai dar origem ao floema secundário. E aí eu tenho aquela mesma imagem, que é para a gente não confundir, aquela mesma imagem, né? Então eu tenho aqui, ó, aqui floema, desculpa,
tá ali no xilema. Aqui eu tenho floema primário e o floema secundário, certo? Tem uma coisa, eu esqueci de colocar aqui, que é bem interessante, geralmente cai muito em Enem, essas coisas, prova vestibular, geral, cai de penca, assim, despenca isso, que é sobre o anelamento nos vegetais. Vocês talvez já devem ter ouvido falar que a gente não pode fazer um corte na casca de uma árvore, nela toda, ou seja, fazer um anel. Imagina que eu tenho um pé, sei lá, qualquer coisa, um pé de jambo em casa. Eu não posso fazer um anel na casca desse pé de jambo. Porque se eu faço um anel na casca desse pé de jambo, vejam só, qual é o tecido vascular que vem primeiro? Eu tenho floema e por dentro eu tenho... Opa, desculpa, minha gente, a nossa aula já vai acabar, né? Deu pra perceber. Então, eu tenho floema. Ai, meu Deus, esse mouse é horrível. Então, eu tenho floema e por dentro eu tenho xilema. Então, quer dizer que se eu faço um anelamento, faço um corte em volta de toda a casca de uma árvore, por exemplo, eu vou arrancar o floema, vou arrancar os vasos, né, do tecido do floema. E aí, o que é que acontece quando a gente faz isso? A planta morre. Ué, mas por que ela morre? Gente, o que é que o floema conduz? Vamos ler aqui. Realiza o transporte de seiva orgânica, composta por aminoácidos, lipídios, hormônios e proteínas. Quer dizer, então, que essa seiva orgânica vai ser produzida lá em cima, na planta, nas folhas principalmente, não é isso? Naquele tecido que a gente viu, que é o parênquima clorofiliano, né? Principalmente lá. E ele vai descer para as outras partes da planta, porque o caule, a raiz não faz fotossíntese, mas ela precisa desses nutrientes. É por isso que a planta tem vasos que conduzem esses nutrientes. Então, se eu faço um anelamento na planta, eu arranco os tubos de floema, eu arranco o tecido todo do floema. E aí o que é que acontece? A partir do local onde a planta sofreu anelamento, as células elas vão morrer por desnutrição, porque o floema não chega mais, eu interrompi a distribuição do floema, tá? Isso é uma coisa que cai bastante no vestibular, fiquem bem atentos, tá bom? Agora lembrando, isso é quando eu faço geralmente no caule principal. Se eu pegar um ramozinho na planta, um ramo que tem folhas e tudo mais, e eu faço um anelamento nesse ramo, aí geralmente, dependendo da quantidade de folhas que tem esse ramo, se ele é muito jovem ou não, e também se a planta não vai se infectar com algum fungo ou bactéria que vai entrar nela, né? Porque ela vai estar aberta, mas enfim, isso já é uma outra questão. Se eu fizer um anelamento em um ramo, geralmente esse ramo não morre. E por que o ramo não morre? Porque, veja, quando eu faço o anelamento, eu arranco o floema. Aí, esse ramo, ele vai deixar de distribuir seiva elaborada. Mas ele produz, não produz? Produz, porque ele tem folha. E quando eu anelei, eu arranquei o quê? O floema, mas o xilema está lá. Então, quer dizer que esse ramo vai continuar recebendo água, vai continuar recebendo sais minerais. E a seiva elaborada, ou seja, os produtos da fotossíntese, ele mesmo está produzindo, porque ele tem folhas, enfim, tá? Então, isso é bem casca de banana para vocês se ligarem, porque às vezes todo mundo pensa assim, se fizer um anelamento, a planta morre, pronto e acabou. Mas não é sempre assim, não. A gente tem que lembrar que vai morrer se os órgãos, a partir do anelamento, eles forem dependentes
do transporte de seiva elaborada. Se for uma porção da planta que consegue fazer fotossíntese, e essa planta obviamente não for contaminada por algum fungo ou bactéria, né? Porque ela está aberta, se der tudo certo, esse ramo continua sobrevivendo sim, tá bom? Bem, era isso que eu tinha para dizer para vocês sobre histologia vegetal. Em alguns lugares vocês podem ver como o nome é anatomia vegetal também, tá? E, bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Façam as anotações de vocês e posteriormente vou enviar as atividades sobre esse conteúdo. Grande abraço, bom final de semana para vocês.